Estamos aqui no nosso vídeo 4 do módulo 2 sobre o curso de redação para vestibulares. Como é a redação da Unesp? Vamos ver aí o que veremos neste vídeo. Neste vídeo nós vamos analisar uma proposta de redação da Unesp, vamos ver como que ela é apresentada e faremos também a interpretação dos textos de apoio. Pensaremos sobre qual que é este estilo de texto que a Unesp espera encontrar e apresentaremos os critérios de avaliação do vestibular, tá bem? Então, se você vai assistir a este vídeo ou não vai, se você não for também, curta o nosso vídeo ou descurta e diga por quê. E diga porque curtiu também, que é interessante para nós. Inscreva-se no canal, ligue as notificações aí, o sininho do YouTube para você receber sempre as mensagens que avisam quando temos novos vídeos, quando temos novas lives. Toda semana tem vídeos e lives, certo? Saindo. E não perca nenhum do curso e outros que publicamos aqui no nosso canal do TA Textual. Ajude-nos fazendo alguma doação do valor que você puder, quando você quiser, tá bem? Temos aí o primeiro link que aparece sempre na descrição dos nossos vídeos, que diz: doe o quanto quiser. Clica aí, você pode doar, pagar com cartão, pagar com boleto, dividir em algumas vezes e etc. De qualquer forma, com qualquer quantia, você estará nos ajudando. Então vamos à Unesp, não é isso? A Unesp, em comparação com o que nós já vimos, né, o vídeo sobre as propostas de redação do Enem e sobre as propostas de redação da FUVEST, os temas unespianos, eles ficam num meio termo entre esses dois. Porém, ele está mais para o lado da FUVEST do que para o lado do Enem. Por que isso? É um estilo de redação que, como o da FUVEST, valoriza muito a interpretação dos textos da coletânea, os textos de apoio. Frequentemente, né, aí, é colocado em forma de pergunta também. Nós vimos lá no vídeo sobre o tema da FUVEST, né, os temas de FUVEST. Se você tem interesse, inclusive, vou colocar o cardzinho aqui do vídeo da FUVEST para que depois você aceda, para que depois você entre e veja este vídeo, tá bem? É colocado em forma de pergunta, são sempre perguntas, não é? E não tem uma obrigatoriedade de você apresentar uma proposta de intervenção na sua conclusão. Ele não é necessariamente, agora é o flerte que ele tem ali com o Enem, não é necessariamente uma situação problema, mas pode ser que seja, não é? Porque por outro lado ele trata de questões muito mais concretas do que os da FUVEST tratam. FUVEST, né, tinha que trabalhar o conceito de arte, de liberdade, etc. Aqui essa reflexão entra um pouco, mas sempre relacionada a uma questão bem concreta, que são mais possíveis ou passíveis de serem tratados com propostas de intervenção. Então, se na FUVEST era difícil você encontrar uma pertinência, um porquê colocar uma proposta de intervenção na conclusão, aqui para a Unesp é mais fácil isso acontecer, tá bem? O tema da Unesp, a gente pode dizer assim, de um jeito bem fácil, que ele é um pouco mais prático que os temas da FUVEST. Vamos ver alguns exemplos de temas da Unesp. Olha aí na sua tela. Ó, em 2020, o tema da Unesp foi: o carro é o novo cigarro? Olha lá, sempre perguntas e o carro é o novo cigarro? É reflexivo, mas é relacionado a algo muito concreto, não é? O consumo, o carro, a utilização dos carros nas cidades, o vício, o cigarro e etc. Em 2019, o tema já foi: compro, logo existo? É polêmico, dá para colocar aí respostas, né? Sim ou não, etc. Dá até para fazer proposta de intervenção também, mas esse talvez seja o que flerta mais com o abstrato, mais reflexivo e até um pouco menos prático. Mas é bem prático, né? Se você pensar. Tem a ver com sociedade de consumo, de consumismo, de ter coisas, comprar e etc. Em 2018, no meio do ano, que a Unesp faz vestibulares no meio do ano e ao final do ano, o vestibular de meio do ano de 2018, o tema é essa frase enorme aí nessa questão:
Liberar o porte de armas de fogo a todos os cidadãos diminuirá a violência no Brasil? Olha lá, tema polêmico, bem prático, mas também se apoia nos textos motivadores, nos textos de apoio, né? Apoia nos textos de apoio, e que é bem prático aí, né? E polêmico para ser desenvolvido. Em 2018, aquele que é no final de 2017, o voto deveria ser facultativo no Brasil, questão muito prática. E em 2017, lá no meio do ano, prisão especial para portadores de diploma, 2 pontos. Afronta a Constituição? Então você notou aí que sempre tem essa questão, não é? Sempre a interrogação aí ao final das frases interrogativas que a Unesp coloca como temas. Então, as perguntas que aparecem aqui, aparecem também na FUVEST, tem uma certa diferença porque elas são um tanto mais diretas. Quase que em geral você pode colocar sim ou não como resposta, concordo ou discordo, não é? Com exceção do tema de 2019, que se abre um pouquinho mais, né? De uma forma um pouquinho mais abstrata ali do compro, logo existo, mas que também pode ser muito contextualizado no mundo consumista. Os demais são muito práticos e muito concretos. O compro, logo existo, ele demanda uma reflexão sobre consumo como condição existencial. Nós vamos ver porque vai ser este tema que nós vamos analisar aqui. Não é? Então a resposta para este tema não basta ser só o sim ou não. Tem que ter um pouco mais de reflexão sobre a condição de existência. Já os outros não, eles se baseiam muito no sim ou não e aí é argumentar por que é sim, por que é não, com um pouco menos de reflexão e um pouco mais de evidências, não é? Então, olha lá, um exemplo, né? Sim ou não sobre porte de armas. Você pode declarar, liberar o porte de armas de fogo a todos os cidadãos diminuirá a violência no Brasil. Ou não diminuirá a violência no Brasil. O voto deveria ser facultativo no Brasil. O voto não deveria ser facultativo no Brasil. A prisão especial para portadores de diploma é uma afronta à Constituição. A prisão especial não chega a ser uma afronta à Constituição. Então, são muito simples e diretas as perguntas, mas é preciso fazer uma boa argumentação. Vamos então ler e interpretar. Vamos passar então para a mão na massa aqui, para você se habituar à forma de ler e interpretar os temas. E a Unesp tem algo muito interessante que eu gosto muito, que é a exploração muito grande de tirinhas, de imagens, quadrinhos e charges, não é? Nós vamos fazer aqui a interpretação da proposta de 2019 sobre o consumo, tá bem? Temos o link aí na descrição do vídeo para você baixar. Se ocorreu algum erro no link ou corrompeu o arquivo, etc., é só você procurar aí no Google que você encontra a proposta de redação Unesp 2019 consumo. Pronto. Então vamos lá, coloquei na tela para você aí os textos da Unesp e vamos interpretá-los, ok? Primeiro texto da Unesp 2019 é uma charge do Quino, não é? O Quino é o autor da Mafalda, você já deve estar aí identificando, né, os traços, etc., os personagens. Esta charge tem o título aí Amigos para a Vida, né, de 2015, está neste livro Amigos para a Vida. E o texto é o seguinte, temos aí a personagem, não é, que está com um livro na mão, uma personagem com a mãozinha fazendo um gesto aí de reflexão do absurdo, né? Aquela coisa assim, mas onde já se viu isso, né? Quando está a dizer alguma coisa assim. Ele lê um livro, ele não está a ver isso no celular, no tablet, no computador. Ou seja, aponta para uma coisa que é do passado, aquilo que ele está lendo no livro, não é? Ele lê o seguinte no livro: ninguém vale pelo que tem, mas pelo que é. Essa é a citação, está entre aspas. E aí ele faz a reflexão sobre isso, né? Com a mãozinha ali de que absurdo. Imagina, pois quem não tem, nem sequer é. O que dá pra gente interpretar dessa charge? Um valor que é do passado, que está ali materializado e registrado no livro, ninguém vale pelo que tem, mas pelo que é. Para atualização, para a pessoa do dia presente de hoje,
perde a validade, passa a ser quase um absurdo que ele faz o gesto com a mão. Imagina, pois quem não tem nem sequer é, ou seja, é preciso ter coisas para existir. A existência só tem valor, só há existência com o consumo, com a compra, com ter coisas, não é? Vamos passar para o segundo texto, então. O texto 2, que aí deixa de ser uma charge, que é apenas um quadrinho, né? Passa a ser uma tirinha, tem uma narração, uma historinha aí sendo narrada. Este é do André Damer, né? Muito interessante esse autor. Se você não o segue ainda nas redes sociais, etc., siga, tem tiras muito interessantes. Aí ele está, né, no Quadrinhos dos anos 10, talvez seja dos 2010 aí, né? Foi publicado em 2016 e tem essa tirinha com as duas personagens, dois homens, né, já maduros, vamos dizer assim. O primeiro está sentado ali na sua cadeira e tal, atrás de uma mesinha, diz: você só pensa em dinheiro, Cláudio. Qual foi a última vez que fez amor? Aí o Cláudio responde: você compra iates com amor? Você compra carros com amor? Aí o outro retruca, né? Puxa, você perdeu a noção de tudo. E o Cláudio continua: você compra motos com noção? Então há uma revolta, né, do Cláudio aí com relação ao questionamento sobre só pensar em dinheiro. Parece que é uma verdade assim clara e óbvia. É óbvio, só o dinheiro importa. Amor, não é? Noção, ter noção de alguma coisa, isso não importa mais. O que importa é comprar, comprar e comprar. Então, isso gera até uma revolta naquele... A verdade dessa ideia de que só comprar tem valor e é algo bom, tá tão naturalizado, tá tão colocado como única e inabalável, que questionar isso é um absurdo, gera uma revolta naquele que é questionado. O texto 3. O terceiro texto é aí um poema, não é? Do José Paulo Paes, que foi publicado no livro Prosas Seguidas de Odes Mínimas, de 1992, e é uma ode aí, né? Alguma coisa que é um elogio, ou quase uma oração ao shopping center. Então ele está aí a cantar o shopping center, é o grande tema, não é? A grande catedral do consumismo. E aí vem fazendo até uma relação aqui com o inferno de Dante, com seus círculos, né? 7 círculos e tudo. Então, pelos teus círculos vagamos sem rumo, nós, almas penadas do mundo do consumo. Então, no mundo do consumo, aqueles que são as almas penadas e estão ali vagando pelos círculos do shopping center, né? Como algo em que você está preso e não tem como sair, não há saída disso. De elevador ao céu, pela escada ao inferno. Os extremos se tocam no castigo eterno. Castigo eterno faz uma relação, né, bem clara aí, dizer que isto é, né, o inferno, né, que ele já tinha colocado aqui no segundo verso. As antíteses aí de céu e inferno e os extremos se tocando num castigo eterno de rodar e rodar as almas penadas nesse lugar em que estão presos, né, de consumo, consumir. Cada loja é um novo prego em nossa cruz, ou seja, é um sacrifício, é doloroso, é algo de mal, está relacionado a valores ruins aí, não é, de sofrimento. Por mais que compremos, estamos sempre nus, sempre falta, nunca é o bastante. Só temos, né, relação ou nos vemos, né, vestidos aí por completo se comprarmos, mas nunca vemos, é eterno. Nós que por teus círculos vagamos sem perdão, é aquela coisa do inferno que você fica a vagar ali e a pagar pelos seus pecados. A espera até quando da grande liquidação. A liquidação seria a salvação, não é, das almas aí do consumismo. Faz uma relação então do consumo com a religião
e do consumo com esse penar, com essa coisa penosa de estar sempre tendo que consumir. E aí vem o texto 4 do Zygmunt Bauman, do livro A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós, é uma pergunta, né? De 2015, um textinho aí foi adaptado para caber nesse um parágrafo, né? E que traz uma ideia um pouquinho diferente do texto anterior, com relação a isso de que é o inferno, né? O texto anterior coloca como um inferno, como um sofrimento. O texto 4 do Zygmunt Bauman mostra como, para a sociedade contemporânea, no mundo pós-moderno, isso não é tanto só visto ou sentido como algo pecaminoso e de sofrimento. Nós somos consumidores agora, consumidores em primeiro lugar e acima de tudo, ou seja, consumir está em primeiro lugar, acima de tudo. Para todas as dificuldades com que nos deparamos no caminho trilhado para nos afastar dos problemas e nos aproximar da satisfação, buscar na satisfação coisas boas, nós buscamos as soluções nas lojas. Então as lojas não são aí cada prego na cruz, como diz o outro texto, é uma salvação, né? É algo aí, a satisfação. Do berço ao túmulo, desde que nasce até quando morre. Estamos aí falando da vida, então. Somos educados e treinados a tratar as lojas como farmácias repletas de remédios para curar, ou pelo menos mitigar. Mitigar é diminuir, não é? Todas as doenças e aflições de nossas vidas particulares e de nossas vidas em comum. Comprar por impulso e se livrar de bens que já não são atraentes, substituindo-os por outros mais vistosos, são nossas emoções mais estimulantes. Completude de consumidor significa completude na vida. Então, a loja, o consumo como remédio, como algo que trata os males da vida, certo? O Zygmunt Bauman não quer dizer que ele está defendendo que é isso, tá, pessoal? Ele está dizendo, ele está lendo o mundo, dizendo que o mundo tem visto as coisas dessa forma. Agora, se isso é de fato assim, se isso é bom ou se é ruim, cabe a tua interpretação sobre isso. E aí vem a proposta da VUNESP, né? Depois dos 4 textos, ela coloca o comando. Com base nos textos apresentados, olha lá, muito parecido com a FUVEST, não é? Te diz exatamente que tem que ser baseado nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos. Então tem que trazer algo a mais, mas fazendo sempre relação com as ideias que foram apresentadas. Escreva uma dissertação, empregando a norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema e vem a pergunta: compro, logo existo? O que a Unesp espera de você? Assim como a FUVEST, ela também espera que você dialogue com os textos. Não é preciso, aliás, não é nem preciso, é proibido referir-se diretamente a eles. Nós vamos ver isso quando vimos os critérios que está lá no manual da Unesp, tá bem? Que diz ali que vai ser descontado valor se você se referir diretamente aos textos. O texto a típica de André Dahmer não pode fazer isso. Mas deve estar claro que você está trazendo as ideias que apareceram ali nos textos, sempre com um algo a mais, não é? Para argumentar. Vamos fazer a listagem aqui para depois passar para os critérios de avaliação do que apareceu nestes textos desta proposta 2019, que é algo que você tem que sempre fazer para o seu planejamento de texto. Primeira grande ideia que aparece nesses textos é que para existir é preciso consumir e assim ter valor no mundo. Você sequer existe se você não comprar. 2. Pensar diferente disso é algo ultrapassado, é algo romântico, idealizado, que causa revolta, né, para o mundo do consumo. Terceiro lugar, essa parece ser uma verdade e quem pensa diferente é louco, certo? Você tá louco, né? O que é isso? Então pensar diferente disso não pode, de que consumir é o ter valor no mundo e existir. E a quarta e grande ideia, que está ali no texto, no poema, é que consumir é como se fosse uma religião ou uma vida pós-morte, uma vida superior, que se segue cegamente ou que se vive, né, sem saída ali,
à espera do que seria uma salvação, que é a liquidação, mas na verdade você está no inferno, sempre fica ali em círculos e tal de sofrimento. E que o consumo é o que completa a vida, está ali no sentido do texto do Zygmunt Bauman, é o remédio para todos os males. Quais são os critérios então que a VUNESP coloca de avaliação do seu texto? O manual da Unesp, ele cita, nos critérios de correção da sua redação, que os textos auxiliares, isso cita expressamente, servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. Aquela ideia que nós já falamos, tem que trazer as ideias colocando aquilo que você pensa. E os critérios são 3, de novo, Primeiro critério eles denominam como tema, segundo critério como estrutura, o gênero ou tipo de texto e a coerência com as ideias, etc. E a expressão, que é a coesão e modalidade. Com relação ao tema, o primeiro critério, o que é colocado é o seguinte, a questão que o avaliador vai colocar é: o texto atende ao tema proposto? A fuga ao tema pode zerar a nota. Então, falou de consumismo e tal, e você pega ali o negócio do shopping center e fala como o shopping center foi importante para a economia do mundo. Pronto, fugiu do tema, vai zerar, certo? Muito cuidado com isso, tem que falar do tema específico. Com relação ao segundo critério, segundo aspecto, que é a estrutura, a VUNESP vai olhar, o avaliador vai olhar para como a tese apresentada é sustentada. Em primeiro lugar, vai olhar para uma coisa muito importante, que é a macroestrutura. Macroestrutura é ver se o seu texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, as 3 partes de um texto dissertativo argumentativo. E ela fala expressamente no manual, a Unesp, que não deve haver interlocução direta com o avaliador, e isso é muito importante. O uso da primeira pessoa do singular, eu penso, eu acho, na minha opinião, etc., e de segunda pessoa do singular e plural, não é? O tu aí, o vós, não é? etc., poderá ser penalizado. O tu e o vós, essa segunda pessoa, mas você pode pensar no você e etc., também tendo o valor de segunda pessoa, mas quando se referir ao avaliador, isso pode ser penalizado. Então não faça essa interlocução direta e não use a primeira pessoa do singular, o eu. E também é colocado aí como aspecto negativo, a Unesp coloca que fazer a referência direta à situação imediata de produção textual. Que é o seguinte, eles colocam como exemplo, Como afirma o autor do primeiro texto, você não deve usar isso na sua redação. Como afirma o autor, o Quino, na primeira tirinha, não faça isso. Apenas pegue a ideia e eles vão entender. Olha, ele entendeu a ideia, interpretou e trouxe no texto. E vai olhar também, com relação à estrutura, para coerência e encadeamento das ideias. É tipo aquela ideia do planejamento do seu texto. Quais argumentos relacionam-se com os outros em progressão. No quesito da expressão, é colocado lá no manual que consideram-se neste item os aspectos referentes à coesão textual, que é a escolha dos conectores, etc., e o domínio da norma padrão da língua portuguesa. Então, usar bem os conectivos, ter uma gramática bem colocada de ortografia, sintaxe, e o vocabulário dissertativo, que já falamos várias vezes. Vou colocar o cardzinho do vídeo para você acessar aí dicas de como pegar esse vocabulário dissertativo. A pontuação do texto da VUNESP. A VUNESP, ou a Unesp, a Unesp é a universidade, a VUNESP é quem faz o vestibular da Unesp. Por isso eu uso um pelo outro toda hora. A pontuação é colocada de uma forma meio vaga, eles não dizem qual que é o critério de pontuação, de como que é dada a nota, com pesos e etc. O que se diz é que a redação da Unesp ela vale 28 pontos, não tem como eu afirmar para você exatamente como vai ser calculado isso. E uma coisa que é muito importante é que é critério de desempate, ou seja, você está lá concorrendo àquela vaga na engenharia, em sei lá onde tem engenharia da Unesp. Você tem uma nota muito parecida em todas as... Muito parecida não, igual a do seu concorrente
em todos os outros quesitos, em todas as outras provas. Esse é critério de desempate, não é? Quem teve a maior nota na redação é que passa. Bora fazer então o exercício para terminar este vídeo e para você praticar aí a redação da Unesp, tirar 28, no mínimo 27. É hora de pôr a mão na massa. Escreve esse texto da proposta que a gente analisou juntos aqui. Se você já escreveu esse texto, não foi muito bem, tenta de novo. É sempre importante fazer, refazer e fazer e refazer. Não adianta o seu professor, seja eu dizendo isso aqui, seja o teu professor de escola dizendo, olha, você precisa melhorar isso, trocar essas palavras, você errou isso, isso e isso das palavras, e inverte aqui os parágrafos e tal. Tem que sentar a bunda na cadeira e tem que reescrever o texto arrumando. Se não fizer isso, no próximo vai errar de novo, porque está naturalizado na sua cabeça aquele jeito de fazer. Se você não reprograma a sua mente colocando da outra forma, vai repetir. Então, refaça. Se você já refez uma vez esse texto, passa para o próximo exercício que eu vou jogar na tela. Tenta fazer a interpretação da proposta por você. Busca uma outra proposta da Unesp, né, que é o texto, que é o que a gente viu aqui, e analisa e interpreta os textos fazendo esse processo que nós fizemos, olhando tirinha por tirinha, o que a imagem mostra e se relaciona com o texto, né, de indignação, isso e aquilo, o que aquilo tem relação com o mundo que eu vivo, qual que é a relação que os textos têm entre si, que ideias trazem, e monta o seu planejamento, o seu esboço, o seu projeto de texto para escrever, tá bem? Se você não sabe fazer o planejamento, tem aí também linkzinho para você da nossa live número 3, em que fizemos um planejamento e tem até um guia para você lá em PDF para baixar e seguir, tá bom? Neste vídeo que apresentamos agora, nós vimos a proposta da Unesp, fizemos a interpretação dos textos dela, pensamos o estilo de texto que a Unesp espera e conhecemos que são os critérios, quais são os critérios de avaliação deste vestibular. E no próximo vídeo, nós vamos analisar proposta de redação da Unicamp, certo? São propostas no plural, porque são sempre duas propostas para o vestibular da Unicamp. Você tem que fazer os dois textos. Veremos como são apresentados, faremos uma interpretação dessas propostas, pensaremos no estilo da Unicamp, é o mais diferente de todos, e vamos apresentar como que são avaliados os teus textos na Unicamp, tá bem? Se você gostou do nosso vídeo, mais um vídeo um pouquinho maior, né, deste módulo que é um pouco mais extenso, porque analisamos detalhe por detalhe os nossos vestibulares, principais vestibulares, suas propostas. E dê um like, dê um dislike, comente, diga, aponte aí algum equívoco, algum erro que eu cometi no meio do vídeo, porque isso é importante. O vídeo fica ali, mas nos comentários as pessoas podem ver e eu sempre respondo e comento com você, tá bem? Inscreva-se no canal, ligue as notificações para não perder nenhuma live, nenhum vídeo que são semanais, tá bem? E vá até o mais importante, vá até o primeiro link que tem na descrição aí do Doe Quanto Quiser e colabore com o nosso canal Conteúdo Textual, compartilhe essa ideia com seus amigos e se você não gostou, com os inimigos. Tá bom? Espero você no próximo vídeo sobre a Unicamp. Sai na próxima semana, mas você já pode estar vendo isso num tempo e espaço em que tudo está junto. Até mais. Tchau.